quando o evangelho é proclamado, o arrependimento é necessário. Se não houver arrependimento em nossos corações, não há transformação de vida. O arrependimento, meus irmãos, é uma reviravolta de pensamento e de comportamento. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de mudança radical. A vida cristã não é meramente um reparo, não é meramente um novo estilo de vida, é uma demolição e uma nova reconstrução. Paulo está dizendo, olha, não vos conformeis com este século, porque vocês precisam apresentar os vossos corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e se conformar com este século, não há então possibilidade de viver esta vida diante de Deus. Como que nós vamos ser um sacrifício vivo, uma oferta agradável de louvor e adoração a Deus, se nossas mentes e nossos corações ainda vivem como se nós fôssemos mundanos? A vida cristã, meus irmãos, é uma transformação radical de vida. Nós não vivemos mais para o mundo, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós não vivemos mais para agradar aqueles que nos cercam, nós não vivemos mais para a vontade dos homens e do mundo, nós vivemos para a vontade de Deus, nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos para agradar a Deus. Não importa as consequências disso. Não importa o que nós vamos ter que enfrentar na vida, na nossa caminhada, meus irmãos, porque nós simplesmente decidimos viver na presença de Deus como uma oferta agradável a Ele. Qual é a diferença entre nós e os crentes do primeiro século? Por que os crentes do primeiro século, meus irmãos, sofreram as consequências de viverem como uma oferta viva e agradável a Deus? Por que eles foram perseguidos? Por que eles foram mortos? Por que eles foram cerrados ao meio? Por que eles foram jogados às covas dos leões? Qual que é a diferença entre nós e aqueles crentes? Por que eles poderiam passar por tudo isso e por que nós não podemos passar? A vida cristã, meus irmãos, exige de nós uma mudança radical. Ou nós somos de Deus, ou nós estamos com Deus, ou nós vivemos para Deus, ou nós vivemos para o mundo. Não há como servirmos a dois senhores. Não há como servir a Deus e ao mundo, não há como viver para Deus e viver o politicamente correto, querendo agradar o mundo. O Senhor Jesus que veio a este mundo, meus irmãos, foi perseguido, foi odiado, foi maltratado, foi morto numa cruz. O nosso Senhor Jesus, que veio a este mundo com duas naturezas perfeitas, perfeito homem, perfeito Deus, fez inimigos. Ele diz, o mundo me odeia, e porque o mundo me odeia, eles também odiarão a vós. O nosso Senhor Jesus, meus irmãos, não é um Jesus de encenação, como nós temos visto por aí. O nosso Senhor Jesus não é um Senhor que despertou a simpatia de todos ao seu redor. O nosso Senhor Jesus foi odiado, o ódio por ele foi demonstrado quando ele foi pregado naquela cruz. Se o Senhor Jesus fosse um Senhor simpático, amável, agradável a todos, ele jamais teria ido para a cruz. Mas ele foi para a cruz, meus irmãos, porque aprouve a ele viver em obediência a Deus em todas as coisas. Não se conformando com este século, não se conformando com este mundo, não se conformando com a maneira com que as pessoas viviam ali naquele tempo. A igreja, meus irmãos, não tem condições de andar de mãos dadas com o mundo, querendo ser simpática às pessoas, querendo agradar a todos. Porque este século, meus irmãos, este tempo, este mundo, é um mundo caído, entregue ao pecado. Se de fato nós quisermos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, entendendo que este é o nosso culto racional, nós precisamos entender, meus irmãos, que a vida cristã é uma vida de transformação radical. É uma vida, meus irmãos, em que essa transformação é evidenciada em todas as coisas.